Autoridade da palavra. Vamos agora observar algumas referências do aspecto do porquê da autoridade da palavra. E o objetivo dessa análise é o de entender que a autoridade da palavra que devemos seguir provém de uma mesma palavra e de uma ordem de Deus, uma ordem divina, e que foi portada e transmitida por Jesus e que foi entregue aos apóstolos, que por sua vez está na palavra escrita, que nos traz a direção de uma educação certa para ter uma vida sincera e correta, intermediando o relacionamento com Deus através dela. E aprender a não ser tolerante e indo além do ensino que ela nos dá. Tolerante, aceitar o erro e que não aceita a palavra escrita ou a autoridade da palavra, mas as coisas erradas do ensino espiritual e inventadas por pessoas. Nessa mesma palavra, está escrito lá na carta a Timóteo, que toda palavra é útil para o ensino, mas lá embaixo vamos estar observando melhor o que ele está querendo dizer com isso aqui. Então eu trouxe um exemplo das regras do futebol para comparar com a palavra escrita. Simples assim, só porque está escrito, Vamos supor que nós estamos num campeonato importante e existe regras no futebol que pode determinar a vitória de um time. Quem que você acha que é a autoridade máxima no momento de uma falta importante? O jogador que sofreu a falta e está gritando? O técnico que está lá fora vendo a falta e gritando? Ou o juiz que vai apitar aquela falta, dizer que se foi falta ou não? Ou um livro de regras, que está escrito as regras que diz que aquela ação, ela é punida como falta. Então acho que essa comparação ela fica bem próxima do que o que está escrito é o que vale. Assim também são outras coisas que regulamentam as relações humanas. Temos leis cíveis, temos lei de trânsito, todas elas regem uma normalização de comportamento entre as relações humanas. Porque se não tiver isso, o que vai acontecer? Vai acontecer vai ser uma tragédia, vai ser uma bagunça, ninguém tem ordem. Então sabemos que as leis normalizam o comportamento e as relações dos homens. Sabemos que as leis normalizam o comportamento e as relações dos humanos, na sua conduta e nos seus limites. Podemos citar vários exemplos, mas vamos fazer referência somente de alguns para exemplificar nessa questão. O objetivo desta aula ou dessa exposição do assunto é só o de comparar e relacionar com a autoridade da palavra do Senhor em nossas vidas. Não vai passar disso. Então vamos à exposição dos assuntos. Então nas leis de trânsito está escrito que se você avançar um sinal vermelho é infração, passivo de punição, está escrito no código de trânsito. Se você avançar o sinal será penalizado pela instituição, não é assim? Certo? Então, nas leis cíveis, se você matar, você será enquadrado no artigo da lei, denominado como assassino, será julgado, posteriormente será julgado e preso. Não é assim as nossas leis cíveis? Cível. Então, todas essas leis são importantes. Diante dessas leis, é importante também fazer menção dessa colocação que tanto quem ensina essas leis como as quem fazem e quem aprende, ambos serão punidos porque são sujeitos ao cumprimento da palavra referida, seja você ou um juiz, policial ou cidadão, um agente da lei. Assim é com respeito à palavra de Deus. Quem ensina está sujeito à sua autoridade. Você não concorda que todos estão na mesma condição? Se eu te ensino ou você aprende, eu estou na mesma condição que você. Eu não posso estar acima de você ou abaixo de você. Quem ensina e quem aprende, ambos estão sujeitos à mesma disciplina. Mas antes, vamos aprender algumas coisas importantes que precisamos aprender e extrair da autoridade da palavra de Deus, para a gente poder administrar melhor isso aí. Por que devemos ter a palavra escrita como nossa autoridade? Então eu dei 3 motivos aqui pareado a essa autoridade. Pela sua origem, pelo motivo de onde ela veio, pelo motivo da sua fonte. Ou seja, são palavras sinônimas, quer dizer a mesma coisa. Origem, o veio, a fonte, vai tudo se correlacionar. Então é só mais mesmo para você pegar a ideia. Como a palavra chegou até os homens? Então, segundo o que está escrito na palavra, a gente vai ver em 2 Pedro e
Em Hebreus a gente vai ver a origem, né? A origem dessa palavra. Vamos verificar isso dentro da palavra. Nós tivemos uma introdução sobre essa carta aqui, por qual motivo ela foi escrita, mas eu vou fazer um repasse rápido para lembrar, né? Então, houve uma perseguição no primeiro século, a igreja que tinha um relacionamento estrito com os apóstolos, né? Todos os dias estavam reunidos aprendendo, aí eles se dispersaram para diversas áreas lá nas territoriais lá naquela área lá da Palestina, Jerusalém, Europa, e não tem assim um endereço certo, um destinatário, um endereço, né? Nomeado, né? Mas a gente vê que é para o pessoal da dispersação. E as próprias escrituras, ela mostra essa dispersação pelas próprias cartas, né? Você tem carta aos romanos, aos tessalonicenses, filipenses, coríntios e outras comunidades menores. Então ele vai dizer aqui, lembrar eles a origem da palavra escrita, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então aqui fica bem definido a origem da palavra. Então não é uma coisa minha, não é uma montagem minha, não sou eu que tenho a governança de direcionar e de interpretar a palavra como eu quero, né? Mas ela veio da parte de Deus, né, como diz aqui. Então a gente observa aqui que essa palavra ela foi originada da vontade de Deus, né? E eles falavam inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Acho que aqui fica bem claro, né? Não precisa estar fazendo muitos comentários. E em Hebreus. Então a gente observa aqui em Hebreus que, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Então a gente observa aqui que Deus falou de várias maneiras. Como assim, várias maneiras? Ele falou através de sarça ardente, de nuvem de fogo, através de um animal, através de um inimigo, através de um profeta, através de uma mulher, através de uma criança, através de muitas maneiras, né? Mas agora ele mandou um porta-voz. E quem é esse porta-voz? Está escrito aqui, é seu filho, né? Nos últimos dias, falou nesses últimos dias pelo Filho. Então agora Deus vai usar o Filho dele para ser o porta-voz da palavra dele. Então fica aqui a origem da palavra, né? Como é que ela chegou a nós. Segundo a carta de Pedro, né? Está respondido, né? E antes que Jesus viesse, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas. Agora sabemos que Deus transmite por seu porta-voz as últimas palavras através de Jesus. Então agora devemos seguir as orientações das palavras de Jesus. E ele irá orientar todos os seguidores a servir a Deus, né? Então a partir desse... Então nos resta o quê? Vamos ver agora alguns motivos do porquê devemos seguir as orientações de Jesus e definir essa autoridade na sua palavra, né? E definir a autoridade da palavra, a autoridade da palavra. Então, os homens do passado, eles vão dar a narrativa da qual a gente precisa se aplicar hoje, né? Eles construíram o que iriam nos instruir e o que iria ser a nossa governança, né, nos tempos atuais. Vamos ver isso aí. Então, aqui na carta de Timóteo 3:16, a gente vê a expressão da autoridade da palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, essa primeira linha aqui, essa primeira frase, mostra que o artista, o idealizador, aquele que se esforçou para produzir algo útil, é divino, né? Ele tem as honras aqui, né? Ele tem a sua identidade dentro da sua obra, que seria o quê? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então o autor, ele produziu as escrituras para quê? Para que a gente pudesse aprender através
através dela. Então aqui marca a autoridade da palavra como extração de ensino. É através dela que nós aprendemos. Para redarguir. O redarguir, ele seria tipo parecido com uma chamada de atenção, né? Redarguir. E corrigir seria tirar o erro e colocar o que é certo. E para instrução em justiça. Então aqui nós temos 4 pilares da autoridade da palavra. Né? Ela ensina, ela chama atenção, dá o senso, né, da palavra de Deus. Ela corrige, coloca no eixo o que tem que ser, né? E ela nos instrui na justiça. Acho que isso fica claro aqui, né? Não tem o que se discutir aqui, né? Mas essa ferramenta é só para quem quem quer ser o homem de Deus. Né? A gente vai estar discutindo sobre questão de perfeição. Antes eu falei sobre a questão da ferramenta. Né? Então aqui eu vou pegar esse gancho aqui e falar sobre a ferramenta. Uma ferramenta só pode ser ajustado com algo perfeito, né? Para poder aperfeiçoar uma outra ferramenta, uma ferramenta de corte, por exemplo. Ela precisa de outra ferramenta. Então nós temos aqui uma ferramenta perfeita, que seria as escrituras, para aperfeiçoar a gente em toda boa obra. Eu acho que fica clara essa questão aqui, né? Não tem o que ser discutido. Então a gente vê aqui a autoridade da palavra em vários sentidos, para o ensino, para correção, para instrução, para aperfeiçoamento. Então vamos andar um pouquinho mais e ver um pouquinho mais dos porquês da autoridade da palavra. A gente vai para Tiago. Então aqui no versículo 21 aqui, esse apóstolo, supostamente a gente vai ver depois, que é o irmão de Jesus, né? Ele instrui aquela comunidade lá que eles deveriam se rejeitar toda a imundícia e toda a superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Então vou ficar aqui só na questão do salvamento, né? Salvamento. Eu poderia falar um pouco mais, mas não vou falar muito não. Vou ser mais direto aqui. Então aqui a gente vê que a palavra, ela salva, ela tem o poder de salvar a alma. Então esse poder não tá comigo, não tá contigo, tá dentro da palavra. Vamos ver outra referência. Então, em certo momento, Jesus ensinando, né, ele vai falar: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Né? Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho pregado é essa: o há de julgar no último dia. Lembra quando a gente estava falando que Deus falou de várias formas, agora ele fala através do Filho? Então a palavra de Jesus, ela é salvadora, né? Mas também ela já tem o peso e essa carga aí que a pessoa que não ouvir já está julgado pela própria palavra dele. Mas no caso, aqui ele veio para salvar. Por que ele veio para salvar e ele não veio para julgar? Porque você não tem consciência de que precisa de um resgate. Então a palavra dele vai trazer essa consciência do resgate. Porque se você continuar na inércia, na ignorância, no querer se manter ignorante, você simplesmente já está julgado, porque você não vai aceitar a sua condição de ser humano. Né? Por isso que a palavra dele julga. Não é que ele esteja te julgando, né? Mas é porque você não aceita a sua condição. Por isso que ele fala aqui que ele não veio para julgar, né? Ele veio para salvar. Vamos ver aqui. Quem rejeita aqui diz aqui, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então aqui nesse trecho já mostra um peso enorme do porquê da autoridade da palavra. Né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa de julgar no último dia. Então aqui você tem uma firme afirmação, né? Uma firme afirmação de que a palavra, ela tem autoridade tanto para salvar como para julgar. Até mesmo, vamos dizer, a palavra de Jesus, né? Vamos dizer assim. Então, ela nos salva, ela serve para juízo também, né? Foi o que a gente acabou de ver em Tiago e em João. Mas também tem outras particularidades de autoridade, a gente vai ver agora. Então, se você observar aqui no versículo 17, ele diz, o autor está discutindo lá com
o povo dele lá, os conterrâneos dele, e dizendo que a fé ela é veiculada, né? Ela é veiculada pela palavra. Deixa eu tirar esse coisa daqui para a gente poder ver melhor. Tá bom aqui. Vou botar a partir daqui, no versículo 17. De sorte que a fé que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Se você observar, aproveitando outra oportunidade aqui, esse Deus aqui se refere a Jesus, né? Como Deus. Se você pegar algumas traduções, você vai ver que é pela palavra de Cristo. Algumas traduções, ela traz um pouco de confusão em relação a isso, mas esse Deus aqui, no caso, é o Jesus. Então, a palavra é o veículo da fé, né? Ela é transportada, a fé é transportada pela palavra, ou seja, a mensagem da fé, a mensagem que produz fé, ela vem pela palavra escrita. Então, eis aí mais uma autoridade da palavra, ela produz, né? Ela gera fé dentro de você. Eu poderia argumentar mais, mas vamos prosseguir, que tem mais para frente, a gente observa mais na frente. Outra particularidade da autoridade da palavra é essa de João 17:17, que Jesus, antes de terminar o seu ministério, poucos dias antes, vamos dizer assim, ele faz uma oração ao Pai pedindo que os escolhidos dele, os apóstolos, né, os alunos, eles fossem santificados pela palavra, a palavra de Deus, ó, como você pode observar. Então Jesus trouxe a palavra, ensinou esses homens, né, e purificou eles através do ensino deles. E por sua vez, eles replicaram essa palavra por escrito, onde temos os registros, e esses registros foram herdados por nós, né? Nós somos herdeiros desses textos. Então, qual é a autoridade aqui, né? A palavra escrita, ela traz a verdade. Você admitindo ou não sei qual é a sua condição, sua forma de pensar, admitindo ou não, a palavra é a verdade, né? Ela é absoluta. Aí, muita gente vai contestar isso, mas o que eu vou fazer, né? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver outro porquê aqui. Tá, então, eu poderia produzir um texto muito mais eloquente, muito mais pesado, muito mais melhor trabalhado, mas para que isso tudo, né? Então, aqui eu acho que eu defini bem, dei bastante base para você entender porquê da autoridade da palavra. Mas eu vou voltar aqui fazendo o resumo e vou falar com mais expressividade sobre essa questão da autoridade da palavra. Agora vamos ver as advertências, né? As advertências. Então vamos ver aqui, a gente teve discutindo sobre essa carta aqui na introdução lá do convite, primeira carta aos Coríntios aqui. Então, eu vou falar de forma bem resumida aqui, né? Ele estava tendo problema lá de administração nessa igreja, e ele estava organizando essa igreja, né? Colocando ordem na igreja. Então o que aconteceu lá nessa igreja? Vaidade. Fulano fala melhor, então eu sou de fulano. Fulano se veste mais adequado, eu sou de ciclano. Fulano é mais bonito, eu sou dele. Então, o apóstolo, né, o gestor da igreja, vamos dizer assim, o gestor não, vamos dizer assim, como é que poderíamos chamar ele de tipo um tutor, né? O apóstolo dos gentios. Ele vai corrigir o pessoal dessa forma. Olha só, eu apliquei, né, a minha Apolo, né, por caridade, por afetividade a vocês, né, por amor, né, a vocês, porque aprendeis de não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, ou seja, tá vendo? Fica bem claro aqui que não ir além e não favorecer ninguém, todos são iguais, né, dentro dessa comunidade. Não que seja propriamente dito igual, assim, todo mundo é índio, vamos dizer, é uma tribo, não é isso. Todo mundo tem a mesma cor, todo mundo tem o mesmo gosto, não é isso. É em relação à governança da palavra de Deus. Ou seja, eu posso estar numa condição melhor do que a sua, né? Mas eu não vou te destratar porque você está vivendo essa situação. Porque poderia ser,
eu me colocando no teu lugar, você poderia ser eu, ou eu poderia ser você. Não sei se eu fiz entender. A minha condição é melhor do que a sua. Então, se eu estou na condição de te ajudar, eu me comovo em ser igual a você, de ser condescendente, né? Ser verdadeiramente um ser humano com empatia, né? Com espiritualidade, com, sei lá, a gente pode botar aí vários adjetivos que pode engrandecer, nos enobrecer, né? Como seres humanos, né? Eu vou deixar por sua conta você determinar isso daí. Enfim, não destratar ninguém pela sua condição, né? Mas todos entendermos que somos iguais e não ir além. Qual é a advertência aqui? Não ir além, né? Principalmente a favor de qualquer um. Outro também, que é bem parecido, que a gente também já viu em cartas posteriores, é essa passagem aqui de Pedro. A gente vai lá ver. Aqui eu não vou ler tudo não, só vou ler acho que a primeira linha, segunda linha só a segunda linha. Então você pode ver aqui que se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Então aqui a gente poderia explorar bem aqui, mas vamos ser objetivos, né? A autoridade da palavra. Se você falar alguma coisa em relação à vida espiritual, em relação às coisas de Deus, você deve se limitar ao quê? Né? Aqui já está falando claramente que você deve falar o que está escrito. Não é ultrapassar. Vamos ver outra situação. Essa outra carta estava tendo problemas com o gnosticismo, né? O que seria o gnosticismo? Eles não acreditavam na purificação, nem no espírito e nem no que era ensinado pelos apóstolos. Isso fazia com que ele fosse aversivo, né, à mensagem do evangelho. Por exemplo, eles falavam que não havia ressurreição, falavam que a água não purificava, que não existia Espírito Santo. Então, muitas outras coisas. É uma área que tem que ser tratada para a gente poder entender. Mas, em resumo, né, o apóstolo, outro administrador, esse aqui é apóstolo dos judeus, ele vai dizer que todo aquele que prevarica, né? Prevaricar é adulterar, né? Mudar, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, né? Então fica bem claro aqui, né? Não mudar a palavra, né? Você não ir lá e alterar, eu acho que é isso, particular interpretação. Não tem como. Então acho que fica claro em relação à autoridade. Aqui a gente está tendo um ponto de vista da autoridade da palavra, né? Então, a doutrina de Cristo. Vamos ver aqui mais essa de Tessalonicenses. Mais uma vez, o apóstolo dos gentios tendo problema com gerenciamento de comunidade, né? Aí lá no contexto lá, ele vai falar esse trecho aqui, ó. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então aqui ele está mostrando mais uma vez a autoridade do que é escrito, né? Ele escreveu não só essa carta, mas todas as outras, né? Como o livro de Mateus, João, você tem que se submeter ao que está escrito. Um senso, né? Tem um senso. Então aqui ele vai dar a autoridade da palavra escrita. Então, se não obedecer o que está escrito, então, infelizmente, né, a pessoa tem que ser envergonhada, né? E pode passar por uma vergonha até mais severa, né? Ao ponto de acontecer uma coisa até pior com a pessoa. E temos aqui essa última aqui que a gente vai encerrar aqui, né? A gente vai encerrar aqui em Salmos. Então o salmista, se eu não me engano, acho que foi Davi, o Salmo de Davi, né, ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei do Senhor é perfeita, né? Acho que vamos ficar só com essa linha só. Então a lei do Senhor é perfeita, ou seja, temos aqui a autoridade da palavra de Deus, né? A lei perfeita. Vou botar aqui, a lei é perfeita. Então vamos fechar aqui. Em outro momento veremos alguns mais porquês dessa palavra. Essa palavra ser, né? A autoridade única, ímpar. Como ponto inicial, vamos fechar por aqui o assunto da autoridade da palavra, né?
Então, o objetivo dessa matéria aqui foi o de conscientizar você da autoridade da palavra. A própria palavra, ela é autoridade, essa autoridade provém dela, né? Ela foi de uma ordem divina, né? Ela foi entregue pelo Filho de Deus, Jesus. Jesus entregou os apóstolos, como a gente pôde ver em alguns momentos. Então, a gente não deve ser tolerante, né? Aceitar erros ensinados por pessoas. Então, toda palavra é útil para o ensino. Eu acho que aqui ficou bem claro a questão da autoridade dessa palavra, né? Como as regras de futebol, né? É na regra escrita que o futebol ele se vale, né? Leis de trânsito, leis cíveis, né? Os advogados eles vão se prevalecer do que está escrito, né? Se você for infrator de alguma dessas leis escritas, você é passivo de punição, né? Então a gente viu que a palavra ela vem de uma gestão, de uma origem, de uma natureza divina, né? Deus falou de várias formas, né? Então aqui, resumindo aqui, a autoridade da palavra. Por que, que a palavra, por que a palavra escrita ela é autoridade, né? Porque ela ensina, ela te dá o senso, redarguir, né? Ela corrige, não, isso aqui é o errado, aqui que é o certo. Ela instrui você na justiça, ela vai estar te ensinando gradativamente a justiça que Deus quer que você obtenha, né? Ela salva, né? Ela está registrado lá que ela é salvadora, mas também ela tem uma carga de juízo, né? Ela te julga, ela produz fé, ela é o veículo que aumenta a tua fé, que você aumenta a sua visualização da esperança, vamos dizer assim, e nela está contida a verdade de Deus, né? A palavra de Deus. Se tiver algum indivíduo aí que quer desafiar isso, e dizer que as escrituras não é a verdade absoluta, pode ficar à vontade, né? Você não está discutindo comigo não, né? Agora, um fato é que você é temporal, né? Você está aqui de passagem e você faz da sua vida o que você quiser. Você não é obrigado a obedecer a palavra, né? As advertências, né? Para quem quer seguir a palavra com mansidão e corretamente, não vai além, né? Cuidado com as advertências, né? A lei do Senhor é perfeita, né? Vale o que está escrito. Então a gente resume aqui. Vou estar providenciando para você ter esse manuscrito aqui, para você se orientar na aula. Você ter isso aqui de forma digital, né? Eu vou disponibilizar isso pelo Google Drive ou então por outro meio de que chegue com facilidade até você. Então aqui foi só um resumo do que é autoridade. Eu poderia explorar muito mais dentro de todas as escrituras, tanto o Velho como o Novo Testamento, a autoridade da palavra. Mas acho assim, para quem está começando, até mesmo para quem é avançado, isso aqui já está de bom tamanho, deu para entender por que, que a palavra é autoridade, né? Então devemos se limitar a esse respeito, não ir além, se manter no que está escrito e obedecer a doutrina que não é sua e nem é minha, né? É dos apóstolos, é de Jesus. Eles que montaram essa estrutura. Eu vou desmontar? Eu vou enfrentar isso? Eu não posso, né? Então vamos para a próxima publicação.